Aquele super alô para você, super amigo, super amiga, sejam todos bem-vindos, porque hoje vamos trabalhar tempos passados. Verdade, tempos passados. Tempos passados é muito importante. Verdade, é muito importante. O Simple Past, o Past Perfect e o Past Continuous. Mas são apenas parte dos principais tempos passados. Mas por que apenas parte? Por que não são todos eles? Não, super. Falta ainda o Present Perfect. O Present Perfect é o principal dos tempos passados. Apesar desse nome, Present Perfect, ele expressa situações que já ocorreram. Situações recentes, mas que já ocorreram. Também é uma forma de passado. E uma das mais importantes, uma das mais usadas, umas que mais caem. Mas hoje abordaremos apenas o Simple Past, apenas o Past Perfect, apenas o Past Continuous. Esses três. Present Perfect será numa outra situação, mas nada impede que a gente comece dando alguns spoilers com relação ao Present Perfect, contando como ele é, como ele atua, para que você entenda melhor o Simple Past, porque um caminha ao lado do outro, um é comparado com o outro. Sempre numa questão vai cair os dois, Simple Past de um lado, Present Perfect do outro. Você tem que saber os dois para matar aquela questãozinha. Muito bem armada para ser puxado o tapete seu, super amigo, super amiga. Mas a questão do Present Perfect é o seguinte, vou te contar toda a verdade. A situação do Present Perfect é aquele tempo verbal que tem o nome presente, mas que indica passado. Que coisa, né? Que coisa. Tem um nome presente, mas indica passado. O Present Perfect, ele tem o presente do verbo ter, mais o particípio do principal. Particípio é aquela terceira coluna daquela lista de verbos que você aprendeu no fundamental, depois no médio e vem memorizando desde então. Então, é o verbo ter no presente, mais o particípio do principal. Verbo ter, você lembra, você sabe conjugar. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Mais um particípio, terceira coluna. I have read, eu li. You have worked, você trabalhou. He has sent, ele enviou. She has sung, ela cantou. Então, sempre o principal no particípio, acompanhado do auxiliar, que é o verbo ter no presente. O presente perfeito ele vai indicar uma ação que acabou de acontecer. Verdade, uma ação que acabou de acontecer. E ele está sempre presente, principalmente nos sites de notícias. Se você pegar lá o The New York Times, acessar o The New York Times, pegar lá o The Washington Post, BBC News, CBS News, CNN e assim por diante, todos os principais sites de notícias americanos, aqueles que você conseguir acessar, que não vier aquela mensagem, tem que ser assinante, assine agora, aceite cookies e assim por diante, mas que você consiga ter acesso ao texto finalmente, você vai notar um número muito grande de tempos verbais de presente perfeito. Porque num site você relata aquilo que acabou de acontecer. Se o presidente Joe Biden declarou alguma coisa há 5 minutos atrás, sai imediatamente em todos os jornais do planeta o seguinte: President Biden has stated, has claimed, has said e assim por diante. Sempre colocando has mais alguma coisa, porque ele acabou de declarar. Agora, se você pega um livro de história em inglês, é verdade, um livro de história em inglês vai contar a história da Revolução Americana que levou à libertação, que levou à independência em 4 de julho de 1776. Vai inteirar lá também com relação à invasão dos aliados que aconteceu em 1945. Então, esses livros de história que estão em inglês, relatando situações de caráter mundial ou doméstico, no caso dos Estados Unidos, ele vai estar todo em Simple Past.
porque você vai relatar aquilo que aconteceu em 1776, aquilo que aconteceu em 1861, aquilo que aconteceu em 1945, aquilo que aconteceu em 1914. Então, tudo isso que aconteceu lá atrás, você usa o Simple Past. Agora, acabou de acontecer, barbaridade. Você vai usar imediatamente o Present Perfect. Uma situação ocorreu comigo 2 ou 3 anos atrás. O tempo passa tão rápido, super passa tão rápido. A filhota mais velha estava passeando por Londres. Queria conhecer Londres, pegou a economia dela, o trabalhozinho dela, que ela suou tanto para ganhar, comprou a passagem e foi com a amiga. E lá ela estava numa lanchonete próxima, praticamente em frente ao parlamento. Daí aconteceu que sei lá quem, não divulgaram quem foi, chegou com um carro em toda velocidade, atropelou 2, 3 pessoas, tirou uma metralhadora, começou a atirar para cá, para lá, barbaridade. Ela viu tudo aquilo e já me passou um WhatsApp, dizendo, pai, está acontecendo isso. Em menos de 5 minutos, a polícia londrina estava lá, cercou todo o local, fez um perímetro, inclusive a lanchonete em que ela estava, tomando café com a amiga que foi acompanhá-la. Cara, menos de 5 minutos, lotado de policiais, segundo ela. Não deixaram ela sair da lanchonete, ela ficou lá umas 4 horas esperando até que liberassem a saída. Mas primeiro fizeram muitas perguntas, perguntando se tinha alguma coisa a ver com o plot, com o ataque e assim por diante. E ela respondeu direitinho, mas o Jomar aqui, ele assim, tem atentado terrorista em Londres, no parlamento, barbaridade. Automaticamente eu já comecei a ir lá no The Guardian, nada. Fui lá no BBC News, nada. Fui lá no Independent, nada. Fui lá no The Sun, nada. Eles não estavam sabendo aquilo que eu já estava sabendo por uma testemunha ocular. Então eu fiquei ali clicando. Fui nos Estados Unidos, aliás, nos sites americanos, nada. Aqui no Brasil nem pensar, né? Nem comento isso. Até que começou a aparecer lá na BBC apenas uma manchete. Ataque no parlamento. Depois apareceu no Independent. Parliament was attacked. Depois apareceu lá no The Sun. Parliament under attack. E assim por diante. Mas sem texto. E o Jomar ali esperando o texto para saber direitinho. Demorou mais ou menos 1 hora para que os primeiros textos aparecessem, digamos assim, lá nos sites ingleses. Depois, quase que automaticamente, The New York Times, The Washington Post, The USA Today, todos os jornais americanos já tomaram conhecimento, mas estavam sem informações, estavam aguardando as informações dos correspondentes, né? E o Jomar aqui, e no Brasil ninguém divulgando. Mas quando eu tive contato com os primeiros textos, todos os textos de todos os jornais estavam em presente perfeito. Has isto, have aquilo. Has isto, have aquilo. Uma coisa assim fascinante, né? Todos os textos em presente perfeito. Não tinha um passado sequer naquele texto, porque a ação tinha acabado de acontecer, o tal do atentado tinha acabado de acontecer, então relataram tudo isso em presente perfeito. Então o presente perfeito representa ações que aconteceram recentemente. Agora, o Simple Past é a questão do livro de história. Você vai relatar situações que aconteceram há muito e muito tempo atrás. Agora veja bem, super amigo, super amiga, quando você relata alguma coisa para um amigo seu, verdade, relata alguma coisa para um amigo seu e relata no Simple Past, o que ele vai entender? Ele vai entender que aquela ação já aconteceu há muito e muito tempo. Daí, se ele estiver curioso, ele vai perguntar, when? Quando? E daí você diz, in 1994. Você diz, yesterday, você diz last week, você diz last month, você diz last year, você diz in 1993 e assim por diante. Agora, se você relata alguma coisa no presente perfeito para um amigo seu americano, ele vai entender o quê? Que aquilo acabou de acontecer, que é muito recente, mas ele pode perguntar when? Daí você responde few minutes ago, poucos minutos atrás. Ou an hour ago, há 1 hora atrás. Ou pode acontecer, it is happening now, está acontecendo agora ainda. E assim por diante, usando o present continuous.
Então a situação é esta, super. Se você relatar no passado, ele vai entender que foi há muito tempo. Talvez ele pergunte quando, daí você responde. Se você relatar no presente perfeito, ele vai saber que a coisa acabou de acontecer. Mas presente perfeito é para uma outra aula, é para um outro vídeo, super. Hoje vamos ver os tempos passados. Simple Past, que eu já expliquei o básico para vocês. Past Perfect, que eu vou explicar daqui a pouco. E o Past Continuous, que eu vou explicar depois do Past Perfect. Os três são muito simples mesmo. O que não é simples é o Present Perfect, que eu já dei a introdução hoje. Depois retomaremos e você vai ver que a coisa é bem simples. O Simple Past refere-se a ações que ocorreram no passado. Ações passadas estão aí. Dá uma olhadinha aqui, super. Dá uma olhadinha aqui. Was é passado. Did é passado. Took é passado. Worked é passado. Então nós temos 1, 2, 3, 4 verbos no passado. São ações que aconteceram há muito tempo atrás. Então ficou assim: She was just a little girl. Era apenas uma garotinha. And did that all the time. E fazia aquilo o tempo todo. So I took an aspirin. Tomei uma aspirina. And oh my God. Oh meu Deus. It worked like magic. Funcionou como magia. Temos aqui 1, 2, 3 verbos irregulares e um verbo regular. Meu Deus, Jomar, você complicou. O que é verbo irregular? O que é verbo regular? Calma, super. Easy, easy. Já explico isso aí também para você. Eu prometi no início que eu ia contar toda a verdade. Advérbios de tempo aplicados em sentenças que expressam ações do passado. Você sabe, passado tem relação com yesterday. All my troubles seem so far away. Tem relação com 2 days ago, 2 dias atrás. Last night, noite passada. In 1940, 1940. In the 50s, década de 50. Então, passado são situações que ocorreram lá não sei onde, há muito tempo atrás. Long time ago, tá? Mas pode ter sido ontem também, super. Pode ter sido ontem também. Yesterday. Que mais? Exemplos. Tá bom, vou colocar um exemplo aí que tem um advérbio de tempo aplicado para passado. Do you know what happened? Passado. Yesterday. Olha o yesterday ali. He spoke at the conference center last night. Olha lá, spoke passado, last night, noite passada. Pronto, yesterday e noite passada, provados aí em sentença que eles podem completar a informação e deixar a outra pessoa muito esclarecida. Beleza, super. Verbos irregulares e regulares. Chegamos àquela dúvida sua. O que são verbos irregulares? O que são verbos regulares? Verbos irregulares, eles possuem forma própria. E verbos regulares terminam em ed no passado. Você entendeu, super? Não entendeu, super. Eu vou ter que explicar de novo. Mas vou explicar melhor. Vou explicar com exemplos. Dá uma olhadinha aqui, super. Dá uma olhadinha aqui. Passado de drank, beber, é drank. É de um jeito. Passado de pay, pagar, é paid, é de outro jeito. Passado de write, escrever, é wrote, de outro jeito. Então, cada um é de um jeito diferente. É de uma irregularidade, é de uma diferença, é de uma coisa assim totalmente confusa, totalmente desordenada, super. Drink é de um jeito, pay é de outro jeito, write é de outro jeito. Drink, drank, pay, paid, write, wrote, beber, bebeu, pagar, pagou, escrever, escreveu. Passadão, legalzão, bacanão. Mas tudo um diferente do outro. Todos um diferente do outro. Então, nesse caso, devido a essa irregularidade, esse desajuste, essa confusão toda, eu chamo todos esses verbos que estão... Cada um tem forma própria, cada um tem o passado do seu jeito de verbos irregulares. Meu rapaz, minha moça. E os verbos regulares, eles são mais certinhos, são mais organizadinhos, são mais assim obedientes. Olha só, todos eles têm a seguinte característica, terminam em ed no passado e no particípio. Passado de play, played. Passado de believe, believed. Passado de accept, accepted. Então, todos os verbos ali terminam em ed no passado e no particípio. Muito mais tranquilo, muito mais legal, muito mais supimpa. Terminações especiais para verbos regulares. Verbos irregulares não têm terminação especial. Super não tem. Os verbos regulares
tem terminação especial. Esses têm. Por exemplo, verbos terminados em E, verbos regulares, superregulares, terminados em E, nós colocamos apenas um Dzinho. Pronto, marcou o passado, ficou terminando em ED. Dá uma olhadinha aqui, close, terminou em E, love, terminou em E, smile, terminou em E, receive, terminou em E, e o passado deles ficou, acrescentei um Dzinho aqui, um Dzinho aqui, um Dzinho aqui, um Dzinho aqui, ficando closed, loved, smiled, received. Então, o detalhe é este. Terminou em E, nós apenas acrescentamos D. Closed, closed. Fechar, fechou. Love, loved. Amar, amou. Smile, smiled. No caso, sorrir, sorriu. Receive, received. Receber, recebeu. Vamos aqui com palavrinhas inseridas em sentenças para deixar os exemplos assim mais dinâmicos, mais legais, mais maravilhosos. Vamos lá, vamos lá? He was worried about passwords. Ele estava preocupado com senhas. So he closed his account. Então ele fechou sua conta. He loved. Ele amava. The way she smiled. A forma como ela sorria. That bright and warm smile. Ele amou a forma como ela sorriu para ele. Aquele sorriso brilhante e quente. Então temos lá closed, loved e smile. Todos eles com Dzinho, porque não precisava colocar ED, já terminava em E. Que mais, super, que mais? Terminações específicas e especiais para verbos regulares, tá? Terminados em Y com consoante antes. Como assim Y com consoante antes? Olha aí, try terminou em Y. Study terminou em Y, copy terminou em Y, mas veja só, tem a consoante R antes do Y, a consoante D antes do Y, a consoante P antes do Y, ficando try it, study it, copy it. Eu tiro o Y, eu arrebento o Y, eu elimino o Y e coloco IED, pronto, resolvi a parada. Ficando assim super, try, tentar, try it, study, estudar, study it, copy, copiar, copy it. Então, o detalhe é este, meu rapaz. Terminou em Y, olha a consoante R. Terminou em Y, olha a consoante D. Terminou em Y, olha a consoante P. Você automaticamente tira esse Y e coloca ED. Try it, study it, copy it. Isso para os verbos regulares. Verbos irregulares não tem regra nenhuma, cada um é de seu jeito. Agora, os verbos regulares têm essas regrinhas bacanas, legais, supimpas, que você está vendo aí, meu super amigo, super amiga. Que mais? Que mais? Physicians tried to establish a system that worked. Médicos tentaram estabelecer um sistema que funcionasse. Developers, desenvolvedores, aquelas pessoas que fazem páginas, aplicativos, programas de computador, assim por diante, chamam agora tudo numa mesma cesta de developers. Studied, estudaram. How people search, como as pessoas buscam, pesquisam for information on the web, lá na internet. Que mais? Agora, se o verbo regular, sempre verbo regular, terminar em Y e tiver uma vogal antes, super, daí você deixa o Y. Você não tira o Y, deixa ele lá bonitinho e só coloca um ED. Ficando play, play it. Enjoy, enjoy it. Obey, obey it. Numa boa, numa legal, tá? Então, olha a vogal antes do Y, olha a vogal antes do Y, olha a vogal antes do Y e olha a vogal antes do Y. Coloquei apenas o ED. Play, play it, enjoy, enjoy it e obey, obey it. O Y permaneceu, o Y permaneceu, o Y permaneceu. Apenas coloquei o ED, porque aqui antes do Y tem a vogal A, antes do Y tem a vogal O, antes do Y tem a vogal E. Então, permanece o Y e colocamos ED. Exemplozinhos com frases. Você quer ouvir exemplozinhos com frases? Para já, super, para já. Exemplozinhos com frases. Olha só, super, olha só. She played a part. Desempenhou um papel in the movie, no filme Little Nicky. She obeyed the law. Obedeceu a lei. And left her gun in the car. E deixou sua arma no carro. Que barbaridade. Então veja em play, veja em obey. Nós temos lá apenas o ED aparecendo. Você está entendendo, super? Você está entendendo? Está capturando bem a ideia? Que ótimo, que bacana. Que mais, super? Que mais?
Terminações especiais para os verbos regulares. Verbos regulares terminados em consoante, vogal, consoante. Nós dobramos a consoante final e colocamos ed. Essa situação de dobrar a consoante final, você já viu lá em Present Continuous. Para dobrar a consoante final, para colocar ing. A situação se repete aqui no Simple Past também, nos verbos regulares. Verbos regulares terminados em consoante, vogal, consoante. Mas veja bem, da mesma forma, a sílaba tônica tem que ser a última, super, você entendeu? A sílaba tônica tem que ser a última. Sendo a última, você dobra a consoante final e coloca o ed. Vou te mostrar, super, vou te mostrar. Afinal de contas, eu prometi te contar toda a verdade. Que mais, super? Sim, mais. Olha só. Stop, consoante T, vogal O, consoante P. Prefer, consoante F, vogal E, consoante R. Control, vogal R, consoante O, consoante, aliás, consoante OR, com vogal O, consoante L. Então, dobrei o P, dobrei o R e dobrei o L. E coloquei o ED. Stop, sílaba tônica é a última. Prefer, sílaba tônica é a última. Control, sílaba tônica é a última. Dobrei, coloquei ED. Stop it, preferred, controlled. Years ago, he stopped it. Ele parou, trying to change her, de tentar mudá-la. The students said, disseram, they preferred listening to music. Preferiam ouvir música. Que mais, super? Terminações especiais para os verbos regulares. Esses também terminam em consoante, vogal, consoante. Mas eles não têm a sílaba tônica sendo a última. Não tendo a sílaba tônica sendo a última, você não dobra, super. Olha o dedinho, deixa mais para cá. Não dobra, super, não dobra. Então, veja só aqui a situação. Abandon é a segunda. Develop é a segunda. Open é a primeira. Todos eles terminam em consoante, vogal, consoante, mas nenhum deles dobrou, porque a sílaba tônica não é a última. Abandon é a segunda. Develop é a segunda. Open é a terceira, não é a primeira. Então, o detalhe tem que ser a última, além de terminar em consoante, vogal, consoante, para que você possa dobrar a consoante final, meu super amigo, super amiga. Que mais, super? Que mais? Exercícios? Já? Meu Deus, quanta coisa! Complete as sentenças com as formas passadas dos verbos e modifique os advérbios. É claro que numa prova de média, numa prova fundamental, eu não peço assim modificar os advérbios. Deixo lá prontinho para o cara acertar o passado. Quero saber aí o passado de go, ir. Quero saber aí o passado de take, levar e mil outras coisas. Quero saber aí o passado de write, escrever. Quero saber aí o passado de work, trabalhar. Quero saber aí o passado de play, jogar, tocar, desempenhar e um monte de outras coisas. Qual é o passado de go? Você lembra? Lembra? Fundamental. 8ª série, talvez na 7ª, talvez só no 9º você teve isso. Cada colégio é diferente do outro. Então, passado de go é went, que é irregular, foi. Passado de take. Todo mundo me coloca na prova take it. Não é take it, é took, com 2 os. Took, com 2 os. Passado de write, não é write it, é verbo irregular, é wrote, com o. Passado de work, esse é verbo regular, esse vai ed, work it. Passado de play, também é verbo regular, play it. Que mais, super? Que mais? Passado de go, went. Passado de every month, last month. Passado de take, took. Passado de every year, last year. Passado de write, wrote. Passado de every night, last night. Passado de work, worked. Passado de every month, last month. Passado de play, played. Passado de every week, last week. Que tal? Pegou a informação? Ah, sim, super. Também, exatamente, você lembrou bem. A questão de interrogativo e negativo de passado que você aprendeu lá no fundamental. Então, você vai colocar did no início da frase e o verbo volta ao presente. No negativo, vai colocar didn't e o verbo no presente, para interrogativo e negativo. Did no início e o verbo volta ao presente e didn't e o verbo volta ao presente, bonitinho, sem problemas. Continua. Como?
Ah, se cai em vestibular? Não, não cai. Interrogativo e negativo de coisa nenhuma cai em vestibular. O que pode cair no caso é você precisar desses verbos no passado para que você entenda adequadamente os textos. Na hora que você localizar I didn't read, você lê eu não li. Na hora que você localizar you didn't swim, você lê você não nadou. Tudo bonitinho. Se você localizar no texto did you go, você lê você foi e assim por diante. Mas pedir assim alguma coisa exata de interrogativo e negativo de simple past, ou de simple present, ou de present perfect, ou de qualquer outro tempo verbal, não. Vai estar tudo no texto, aquilo que você aprendeu no fundamental está valendo agora. É o did no início para interrogativo e didn't antes do verbo no presente, o infinitivo, para o negativo. E o que importa é que Lucy went to that city last month. Lucy foi àquela cidade o mês passado. They took him back to prison last year. Os levaram de volta para a prisão ano passado. That manager wrote a report about profits last night. Escreveu um artigo, um relatório sobre os lucros noite passada. Some people worked in that place last month. Eles trabalharam naquele lugar o mês passado. We played that stupid game last week. Jogamos aquele jogo estúpido quando? Last week, semana passada. Passado de go, went. Passado de take, took. Passado de write, wrote. Passado de work, worked. Passado de play, played. Every month, mudei para last month. Every year, mudei para last year. Every night, mudei para last night. Every month, mudei para last month. E every week, mudei para last week. Beleza? Que mais? Passado perfeito. Passado perfeito, ele é formado com o passado do verbo ter, que é o mesmo para todas as pessoas. É o had. I had, eu tinha. You had, você tinha. He had, ele tinha. She had, ela tinha. It had, ele ou ela tinha para animais e objetos. We had, nós tínhamos. You had, vocês tinham. They had, eles tinham. E mais o particípio do principal. Particípio é aquela terceira coluna da lista de verbos que você viu no fundamental, viu no médio e também tem aí nas nossas apostilas da vida. Então, agreed, concordado. Observed, observado. Gone, ido. Walked, andado. Tried, tentado. Taken, levado. Sent, enviado. Copied, copiado. Somando tudo dá I had agreed, eu tinha concordado. You had observed, você tinha observado. He had gone, ele tinha ido. She had walked, ela tinha andado. It had tried, ele tinha tentado. We had taken, nós tínhamos levado, além de 1000 outras coisas. You had sent, vocês tinham enviado. They had copied, eles tinham copiado. Forma abreviada de I had, I'd. He had, he'd. Então, este é o passado perfeito, segundo tempo verbal visto hoje, que vamos ver com mais detalhes. E depois vem o past continuous. E o present perfect, numa outra aula, num outro vídeo. Super. E mais? Passado perfeito. Passado perfeito, ele descreve uma ação que tinha acontecido antes de um determinado instante. When Bill noticed, quando Bill notou, Jamie had already kissed him. Jamie já o tinha beijado. Então, aconteceu antes do instante que Bill notou. Jack had asked so many times. Tinha pedido tantas vezes, but nobody gave him any attention. Ninguém deu a ele qualquer atenção. Mas ele tinha pedido muitas vezes antes de ninguém dar atenção a ele. Que mais? Passado presente, aliás, passado perfeito e simple past. Aí nós temos aquela junção do simple past trabalhar com passado perfeito. Como que isso acontece? O passado perfeito é usado como simple past quando duas ações que ocorrerem em momentos diferentes no passado são relatadas. A ação que ocorreu por primeiro é descrita pelo past perfect e a que ocorreu posteriormente pelo simple past.
Verdade. Before Eve got home. Antes de Eve chegar em casa, Ben had fixed the DVD player. Ele tinha consertado o DVD player. Que mais? Finais. When Jeff noticed, quando Jeff notou, the computer had already crashed. O computador já tinha pifado. Primeira ação da frase anterior. Ben consertou o DVD player. Segunda ação. Eve chegou em casa. O que aconteceu primeiro? Passado perfeito. O que aconteceu depois? Passado simples. When Jeff noticed, quando Jeff notou, the computer had already crashed. O computador já tinha pifado. Primeira ação, o computador pifou. Segunda ação, Jeff notou. O que aconteceu primeiro? Passado perfeito. O que aconteceu depois? Passado simples. Então a situação é esta. Meu garoto, minha garota. Duas ações ocorreram no passado em momentos diferentes. A que ocorre em primeiro lugar, sempre had mais alguma coisa. É o presente perfeito. A que ocorre depois, você vai colocar o simple past. Entendeu? Não? Calma. Exercícios. Agora você vai entender. Coloque o passado perfeito dos verbos nos parênteses. Bill was in doubt, ele estava em dúvida, se ele had read, se ele tinha lido o relatório sobre os leaks, vazamentos. When did the detective say? Quando o detetive disse, he had talked, que ele tinha conversado com o suspeito. The district attorney wanted to know, quis saber what had happened, tinha acontecido com a garota. Jeff knew, sabia, que a testemunha had lied, tinha mentido. Então, isso aí tinha acontecido em determinado momento do passado. Explicando melhor. Bill estava em dúvida se ele tinha lido o relatório sobre os vazamentos. Primeiro, ele estava em dúvida, né? Se ele tinha lido. Depois ficou em dúvida se tinha lido. O que aconteceu primeiro? Passado perfeito, o que aconteceu depois, passado simples. O que o detetive disse? Que ele tinha conversado com o suspeito? Muito bem, primeiro conversou, depois disse. O District Attorney, promotor público, quis saber o que tinha acontecido com a garota. Primeiro aconteceu, depois ele quis saber. Jeff sabia que a testemunha tinha mentido. Primeiro ela mentiu, depois ele sabia que ela tinha mentido anteriormente. Então, sempre o passado perfeito, ele vai relatar uma ação que tinha acontecido antes de uma determinada ação no passado. Essa outra ação que ele pega como referência vai estar sempre no simple past, que é aquela coisinha que aconteceu lá atrás. Que mais, super? Past continuous. Past continuous descreve uma ação que estava acontecendo em determinado momento do passado. Tudo é passado, super. Só que esta estava acontecendo, não tinha acontecido. Estava acontecendo, tinha acontecido, had happened, é passado perfeito. Estava acontecendo, past continuous. Passado do verbo to be, mais verbo principal, mais ing. Vamos dar uma olhadinha aqui. I was trying. Eu estava tentando. You were complaining. Você estava reclamando. He was contacting. Ele estava contatando. I was trying to make a phone call. Estava tentando fazer uma ligação. You were complaining about the method. Você estava reclamando do método. He was contacting the partners. Ele estava contatando os parceiros, os sócios e assim por diante. Lembrando, verbo to be no passado, você sabe, né? O fundamental você aprendeu. I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era, estava para animais e objetos. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. They were, eles eram, eles estavam. Primeira pessoa vai ser was. 3/3 vai ser was e as demais vai ser were. E lembrando lá do present continuous, verdade, qualquer detalhe você reassiste o vídeo de present continuous, em que nós vimos aquelas regrinhas para ing, que são as seguintes. Verbos terminados em e, nós tiramos o e, colocamos ing. Verbos terminados em 2es, só ing, não tira nada, super não tira nada. Verbo terminado em ie, tiramos o ie, colocamos y mais ing. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante, dobramos a consoante final e colocamos ing se a sílaba tônica
for a última. Se não for, nem pensar. Então temos aqui exemplos, né? Come, coming, vir. Free, freeing, libertar. Lie, lying, mentir. Stop, stopping, parar. Está entendendo agora, né? Super. Past Continuous com Simple Past. Ele também faz parceria com Simple Past. Usa-se o Past Continuous junto com o Simple Past quando duas ações acontecem no passado e uma interrompe a outra. A ação que estava acontecendo, você usa o Past Continuous. A que interrompeu, você usa o Simple Past. Vou explicar melhor, Super. Vou explicar melhor. Dá uma olhadinha aqui, Super. Dá uma olhadinha aqui. I was trying to make that phone call. Eu estava tentando fazer aquela ligação. When he interrupted me. Quando ele me interrompeu. Então, uma ação estava acontecendo, outra interrompeu. A que estava acontecendo, Past Continuous. A que interrompeu, Simple Past. She was leaving. Ela estava partindo. When I called her. Quando eu a chamei. Uma ação estava acontecendo, ela estava partindo. Quando eu a chamei, interrompeu. Sempre que interrompe, é o Simple Past. Assim funciona a dicotomia. Gostou desse termo? Dicotomia. Meio filosófico, meio pedagógico, meio sociológico, meio qualquer outra coisa. A parceria é mais interessante. Past Continuous com Past Continuous. Duas ações estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. Usa-se o Past Continuous junto com outro Past Continuous, quando duas ações estavam acontecendo simultaneamente. Uma junto com a outra. I was trying to download those files. Eu estava tentando downloadar aqueles arquivos. And he was helping me. E ele estava me ajudando. She was leaving the place and I was following her. E eu estava seguindo a ela. Beleza? Então as duas acontecendo ao mesmo tempo. Que mais, Super? Que mais? Exercícios. Ele quer aí que você coloque o Past Continuous. Primeiro, vamos dar uma olhadinha. They é were. Susan, she é was. I é was. She é was. The new drug, it é was. Depois, verbo principal mais ing. They were trying. Eles estavam tentando. Susan was watching. Estava assistindo. I was working. Eu estava trabalhando. She was visiting. Ela estava visitando. The new drug was being. Estava sendo testado. Então, o detalhe, meu garoto, minha garota, é este seguinte. Você vai colocar o verbo to be no passado. They were, Susan was, I was, she was, the new drug was. Mais o principal e o ing que você viu lá no present continuous. They were trying, eles estavam tentando. Susan was watching, Susan estava assistindo. I was working, eu estava trabalhando. Susan was visiting, Susan estava visitando. The new drug was being, a nova droga estava sendo. Past Continuous e Simple Past. Uma ação estava acontecendo quando outra interrompeu. A que estava acontecendo, Past Continuous, e a que interrompeu, Simple Past. Como assim? Como assim? Assim, Super. I was talking to my brother. Estava conversando com meu brother. And you arrived. Você chegou. Interrompeu. Interrompeu, Super. Interrompeu com Simple Past. And asked the money. E pediu o dinheiro. Just like that. Assim. Man, are you out of your mind? Você está fora da tua mente? Que mais? Her father was heading to New York. Estava indo para Nova York. Indo não é going? Como é que está dizendo heading? É que eu gosto muito de séries policiais, é que eu gosto muito de séries militares, espionagem, assim por diante, né? E nessas séries tem aquele vocabulário específico dos militares, que quando eles dizem where are you going, eles não dizem where are you going, eles dizem where are you heading, ou seja, a sua cabeça está indo para onde? Que é a coisa mais militar. Got it? Did you read? Ah, outra coisinha militar. Você leu? Você entendeu a mensagem? Precisa dar uma acessada aí na internet, Super, para esses termos militares, aqueles códigos todos em inglês, para você entender melhor as séries e ficar por dentro dessa metodologia que vai contribuir para o seu aprendizado de inglês. Aí você fica a cobra quando estiver assim numa festinha à noite e tal, e você vai lá e conta tudo para eles. O que significa todos aqueles termos lá que eles usam, né? Ao invés de uma língua inglesa normal dos tempos de Shakespeare.
Já ouviu falar em Shakespeare? Sim. Beleza. Que mais? They, quando ele recebeu aquela chamada. They were having dinner. Eles estavam tendo jantar em Rome when they met her. Quando a encontraram. I was trying to learn Korean, but I gave up. Eu desisti. Então, uma ação estava acontecendo quando outra interrompeu. A que estava acontecendo, past continuous, e a que interrompeu, simple past. Past continuous, duas vezes. As duas ações estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado. I was talking, eu estava conversando com Débora, and you were reading that book. E você estava lendo aquele livro. Paul was working in Chicago, estava trabalhando em Chicago. His wife was trying to get the job. They were sending email messages, and the messages were bouncing, estavam voltando. I was getting the results, and my cell was ringing. Eu estava conversando com Débora e você estava lendo aquele livro. As duas estavam acontecendo simultaneamente no passado. Paul was working in Chicago, estava trabalhando em Chicago, and his wife was trying to get the job in London. Estava tentando conseguir um emprego em Londres. As duas estavam acontecendo ao mesmo tempo. They were sending email messages, but the messages were bouncing. Eles estavam enviando mensagens de e-mail, mas as mensagens estavam voltando. I was getting the results. Eu estava conseguindo os resultados, mas meu cell was ringing, estava tocando. Testes. Você vai resolver. Vou te dar 5 segundos para você parar o vídeo ou você pausar o vídeo e resolver todos esses testes. Assinale a alternativa que contém o passado simples dos seguintes verbos: spend, think, give, sit. Aí diz Unicuritiba PR, mas é do tempo que eu trabalhava lá e não era a Unicuritiba, era a Faculdade de Direito de Curitiba, mas também famosa e nossa, era referendada, né? Como ainda é pela OAB. 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Pausa o vídeo. Voltou? Que beleza! Qual vai ser? Passado de spend, spent. Passado de think, thought. Passado de give, gave. Passado de sit, sat. ITA nunca mudou de nome, sempre foi ITA. Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Lá no governo Dilma Rousseff, ela estava tentando trazer para cá. Estava tentando trazer para cá o MIT. O MIT ia ter uma ligação bastante próxima com o ITA. Então ficariam os dois parceiros, ITA-MIT, aqui no Brasil, para uma forma de desenvolver mais a nossa tecnologia, nos libertarmos um pouquinho da dependência externa, produzirmos artefatos de alta tecnologia aqui mesmo no Brasil e algumas parcerias com os americanos. Já temos parcerias com canadenses, italianos, franceses, suecos e assim por diante. Cada acordo que nós fazemos é uma parceria criada, é muito importante para o país. Mas daí não deu e tudo morreu e o país está 30 anos atrás, sem MIT aqui dentro. Que coisa, né, Super? Que coisa. Mas aí tem uma provinha do ITA, né? Uma questãozinha do ITA. Alternativa que contém os tempos verbais corretos e apropriados para completar a sentença. Pause o vídeo. Já voltou? Já fez o teste? O que deu? Opa, deu letra C. Hundreds and then thousands of incredulous East Germans. East vai ser do leste. Orientais, né? Toward what was once an impossible divide and found they could cross it unchallenged. Sem desafios. Novamente, outra do ITA. ITA sempre capricha nas frases, nas coisinhas assim. Entre as alternativas abaixo, escolha a correta que possibilita a sentença abaixo fazer sentido. Pause o vídeo. Faça com calma. Voltou o vídeo.
In the oceans, 96% of all species se tornaram extintas. It's harder to determine how many terrestrial species vanished, desapareceram para sempre. But the loss was comparable. Was, porque é passado e perda é singular. When, outro vestibular fantástico. Provas muito bem elaboradas. Pause. Faça com calma. Nossa, voltou. Vamos ver o que você fez. Last week, my brother sold the house he had bought 5 years ago. Semana passada, meu irmão, ele vendeu a casa que ele tinha comprado 5 anos antes. Primeiro, ele comprou a casa. Depois, ele vendeu. O que aconteceu antes? Passado perfeito. O que aconteceu depois? Passado simples. Alternativa que completa a sentença abaixo. He returned home after the office. Pause o vídeo. Voltou, super, que beleza. Ele voltou para casa depois que ele tinha deixado o escritório. Primeiro deixou o escritório, depois voltou para casa. O que aconteceu primeiro? Passado perfeito. O que aconteceu depois? Simple past. That's it, my friend. That's it, my friend. A couple of weeks ago. Semanas atrás. O barco que 2 dias antes. Alguma coisa aconteceu 2 dias antes. Alguma coisa aconteceu semanas atrás. Veja aí qual aconteceu antes, para ver qual que vai levar passado perfeito, qual que vai levar passado simples. Pausa o vídeo. Voltaram? Que massa! Semanas atrás eu comprei o barco que eu tinha visto 2 dias antes. 2 dias antes de comprar, né? O que aconteceu primeiro, passado perfeito, aconteceu depois, passado simples. Indica o tempo correto do verbo faltante na sentença. It when he left home. Pausa o vídeo. Volte o vídeo. Was raining, estava chovendo, past continuous. Assinale a alternativa correta para a sentença abaixo. De mais. Sabe o que é mais? Passado de mouse, camundongo. Então, mais camundongos. The room when the child saw them. A criança os viu. Voltou? Que massa! Were crossing. Were porque é o camundongos, plural. Que mais? Assinale a letra correspondente à alternativa que preenche corretamente a lacuna 1 da frase apresentada. Pause o vídeo. Voltou, cara, que bacana. Samuel Ryder, ele. Samuel Ryder, ele. Was watching, estava assistindo. Nem precisa ler. Pick. Pick é escolher. Among the alternatives, the correct one, a correta. Pause o vídeo. Lê com calma, depois volte. Voltou, super. Que massa. The Pentagon. Já andei lá no Pentagon. Lá está posicionada, placed, instalada, todas as unidades militares, representantes e administração todas as Forças Armadas dos Estados Unidos. Ficam lá no Pentágono, num bairro que tem o mesmo nome. E que, por sinal, tem um hotelzinho lá muito legal e barato, né? Que dá para você ficar lá e ir a pé a muitos locais. Outros locais já tem que pegar táxi, pegar ônibus e assim por diante. E o Pentágono, aquele prédio em forma de pentágono, né? Ele é um prédio alugado. O governo dos Estados Unidos deve pagar milhões por mês para o dono do prédio, que eu não sei quem é. É algum bilionário que aluga aquele prédio em forma de pentágono para as Forças Armadas administrarem as Forças Armadas do país todo. Mas, alugados, podiam ter uma sede própria, né? E, realmente, já foi atacado uma vez em 11 de setembro, depois disseram que não foi atacado. Como assim? Você lembra? Não, você não lembra
Cara, houve aquele ataque que você estudou em história nas Torres Gêmeas. Exatamente, um avião bateu numa torre, derrubou, outro bateu noutra torre e derrubou. Daí, paralelamente àquilo, também foi noticiado que um avião lá na Filadélfia, né? Lá em Philly, tá? Ou próximo a Philly, na Pensilvânia, também ele, pumba, caiu porque o cara pediu para direcionar o avião lá para a Casa Branca. Daí o piloto não quis e provocou a queda do avião. Meu Deus, que história, né? Eu também não comprei essa história, mas saiu na imprensa e depois ninguém mais comentou. Foi um filme, foi feito direitinho, mas ninguém mais comentou. E outro ataque, disseram que um avião tinha caído lá no Pentágono. Daí, onde estão as rodas? Onde estão as asas? E daí ninguém falava nada, mas foi um avião, um ataque do avião que foi lá e caiu. E tinha uma parte do Pentágono que estava destruída, né, que teve que ser reformada. Mas não tinha nada. Se o avião caísse, o hotel que tinha ficado tinha ido para o beleléu. Era roda para um lado, fogo para o outro, explosão para o outro e arrebentar com tudo. Mas não foi avião, só tinha um buraco ali, mas parecia um míssil. E depois ninguém mais comentou o assunto. Só comentam os ataques das Torres Gêmeas. Um avião bateu numa torre, outro no outro. E o da Pensilvânia e o de Washington lá no Pentágono, ninguém comentou nada. Se eu perguntar hoje, não, mas não aconteceu. Como? Eu vi a foto, estava um buracão, reformaram. Mas são coisas da inteligência, são coisas do segredo, são coisas de segurança nacional. Volte. Was considering, estava considerando. Department official said, disseram. Próximo. Uau, acabou super. Que pena, estava tão bom nosso papo aqui. Super amigo, super amiga, gostaram da aula, gostaram do vídeo? Que bom, muito bacana então. Um grande abraço a vocês e aguardem o presente perfeito. Bye bye!